Pois, muito bem Brasil, e hoje vamos dar continuidade na nossa série aqui no YouTube, como aprender a montar frases em inglês. Uma coisa é fato, se você tem um sonho, se você tem o objetivo de conseguir falar inglês naturalmente, sabe, conseguir se expressar de forma natural em English e atingir a fluência, um dos elementos que você precisa ter é saber montar frases em inglês de forma natural. E basicamente existem duas formas da gente aprender a fazer isso. Você pode aprender isso pela forma complicada, que basicamente é você indo estudar as regras de gramática e ver o que é uma preposição, o que é uma conjunção, enfim. E muitas das vezes você acabar engessando o seu processo de fala. Afinal de contas, quando eu tô aqui conversando com você agora, eu não tô em momento algum pensando em regras de gramática. Eu simplesmente estou me expressando naturalmente. E existe uma forma descomplicada, que é essa forma que eu venho te ensinando aqui no Gabi Modesto Teacher, que eu te ensino lá pelo Instagram, que é basicamente a gente tá usando uma técnica de modelagem, que é uma das técnicas do método DQD, meu método de ensino de inglês, onde a gente ganha consciência da estrutura, a gente entende o uso dela e começa a aplicar isso em várias coisas do nosso dia a dia. Então, para o vídeo de hoje, só para você poder ter uma ideia e ficar mais claro para você e organizado essa nossa aula, você vai aprender dentro dessa estrutura que a gente vai compartilhar e dos acessórios, enfim, 17 novas frases in English, so 17. E você vai ver que a gente vai estar aplicando bastante também efeito cotonete, a gente vai falar bastante sobre a sua pronunciation. Então é uma aula bem completa, tanto para você que está começando agora, que tem pouca bagagem, ou para você que de repente já até estudou, mas ainda trava na hora de falar. Então todo mundo vai aproveitar. E hoje a gente vai estar usando a base she is. She is. O que significa she is? She is dá a ideia de ela está. Um dos significados desse is, essa ideia de está. No sentido de, por exemplo, ela está fazendo tal coisa agora, neste exato momento. Ou, por exemplo, a forma como ela está feliz, ela está triste, ela está alegre. Ou, de repente, algum projeto que ela está fazendo agora, né? Por exemplo, ela está aprendendo inglês, ela está trabalhando neste projeto. Às vezes, não exatamente agora, neste exato momento, mas ela está fazendo isso agora, nesse momento da vida dela, percebe? Então, essa é a intenção para a gente poder usar basicamente essa ideia de she is. Uma coisa legal, olha a pronúncia desse IS, apesar de ter esse S, o som é de Z, então é um Z sound, então é is, e não é também is, não, é um izinho curto, então fica is, não abre muita boca não, is, she is, ela está. E a gente pode começar então falando assim, por exemplo, ela está no escritório dela. Alguém chega e pergunta assim, where is she? Onde ela está? E daí a gente vai falar, ela está no escritório dela. Em inglês vai ficar, she is, ela está, in her office, no escritório dela. In her office. Então, office, escritório. Para você poder falar no escritório dela, vai ficar in her office. No meu escritório, in my office. No seu escritório, in your office. Aqui você já percebeu que a gente começou já a aplicar efeito cotonete, porque ao invés de falar she is in her office, a gente pode fazer uma connection e fica, eles fazem isso bastante, she is in, junta o is com in e fica meio que is in, she is in her office, she is in her office, percebe? Ou eu posso falar, por exemplo, que ela está no caminho para o trabalho. Então, e agora acho que ela não vai atender sua ligação não, viu? Porque ela tá no caminho do trabalho, tá dirigindo, enfim. Então fica, she is on her way to work. She is on her way to work. Olha que expressão legal. Para você poder falar assim, eu tô aqui no caminho do trabalho, eu tô indo pro trabalho, então eu posso falar, se fosse eu, né, ficaria I am on my way to work. Então, on my way to work. Aqui também tem efeito cotonete, ao invés de falar she is on, eles costumam falar she's on her way to work. Porque uma coisa legal é que quando você estiver falando inglês, você não precisa sempre marcar she is. Uma coisa muito comum que eles fazem também é fazer uma contraction desse she com is e fica meio que she's. Sorrir a rota. Se você não tá consciente disso, desse efeito cotonete, quando você escuta, imagina que não tem legenda, e você só tá escutando lá a ideia de she's in her office, she's in... Você fica, gente, o que é
she's in? Eu nunca estudei essa palavra. Aí quando você vai ver é she is in. Entende a importância do efeito cotonete na sua vida, na sua fluência com o inglês? Então você está alinhando as suas expectativas com o inglês que de fato é usado no dia a dia e na vida real. Então, she's on her way to work. Repeat after me. Eu esqueci de dar essa instrução no início do vídeo, tá? Você sempre tem que ir repetindo comigo o quê? Out loud. Em voz alta. Agora eu posso falar, por exemplo, que ela está fazendo tal coisa. Ela está procurando por um apartamento, porque ela quer mudar de casa. She's looking for an apartment. She's looking for an apartment. Ela está procurando por um emprego. She's looking for a job. Ao invés de falar for an apartment, fica for a job. She's looking for a job. Agora, eu posso, por exemplo, falar que assim, ela ainda está em tal lugar. Ela ainda está fazendo tal coisa. Na prática, imagina só que ela estava dodói. E eu posso falar assim, ó, ela ainda está no hospital. Infelizmente. Então tá vendo como é uma estrutura útil? Você vai falar she's still, a gente vai adicionar esse acessório still, que é a ideia do ainda. Então olha a ordem. She's still in hospital, no sentido de tipo hospitalizada. Gente, já são 11 horas da manhã. Ela ainda está na cama, tipo dormindo. She's still in bed. Ou she's still in bed. Ou, ao invés de eu falar ela está procurando por um apartamento, eu poderia falar ela ainda está procurando por um apartamento. Então basta acrescentar o acessório still. She's still looking for an apartment. Ah, aqui tem efeito cotonete também, você percebeu, né? For an apartment. For an apartment. For an apartment. She's still looking for an apartment. Agora, eu posso mudar um pouco essa base e ao invés de eu afirmar ela está, no escritório dela, ela está fazendo tal coisa, eu posso perguntar. Vem cá, ela está... Nananã. For example, ela está com raiva. Percebe o jeito que ela tá, né? O que ela tá sentindo. Ela está com raiva. Ao invés de ficar she is, na pergunta vai ficar is she. A gente vai mudar esta ordem. Então fica is she angry? Ela está com raiva? Is she angry? Ela está bem? Ela tá ok? Ela tá bem? Is she okay? Is she okay? Vamos supor que ela, sei lá, passou por um monte de problema, né? E aí eu tô perguntando, sei lá, pro irmão dela. E aí, ela tá bem? Is she okay? Is she feeling well? Ela está se sentindo bem? Ou eu posso perguntar, ela tá certa? E aí, ela falou aquilo ali, mas o que você acha? Ela está certa? Na pergunta, então fica is she right? Certo? Right. Is she right? Ela tá em casa ou no trabalho? Is she at home or at work? Is she at home or at work? Quer dizer, eu não sei. I don't know where she is. Eu não sei onde ela está. Uma coisa legal aqui é você observar que, na maioria das vezes, quando a gente quer falar essa ideia de em casa, por exemplo, eu estou em casa, a gente geralmente vai falar at home. E para falar no trabalho, tipo, no ambiente do trabalho, né? Então, geralmente fica at work. Ainda usando essa base de ela está, olha a infinidade de frases e possibilidades que a gente tem. Eu posso falar, por exemplo, que para ela, sabe, não é um desafio acordar cedo. Sabe por quê? Porque ela está acostumada. Eu, inclusive, já fiz até um vídeo explicando essa estrutura. Vou até deixar um card aqui para vocês. Ela está acostumada a acordar cedo. Ela acorda cedo desde que ela era pequena. Então, para ela, é tranquilo. Ela está acostumada. Então, não vai doer para ela, percebe? Então, em inglês, a gente vai falar ela está acostumada a fica. She is used to waking up early. Então, observa, eu vou usar a base do she is e vou acrescentar o complemento, o acessório, na verdade, do used to. She is used to. E aí eu vou botar o complemento waking up early, que é a ideia de acordar cedo. Uma coisa legal aqui de você observar é que eu falei, ela está acostumada a she is used to. E quando eu falei esse acordar, ficou waking, com ing. Então isso é uma questão estrutural, tá? Você só vai modelar. Vou te dar mais um exemplo para ficar mais claro. Ela está acostumada a dirigir na esquerda, que de repente no lugar onde ela mora é assim que dirige, então ela está acostumada a dirigir. Para algumas pessoas é desafiador, muda tudo, mas ela está acostumada, então não vai ser difícil para ela. Percebe a intenção? Então fica she's used to driving on the left. She's used to driving on the left. Não, gente, olha, ela vai mudar, né, pra fora, sei lá. She's gonna live in Canada. E ela tá indo sozinha.
Mas não precisa se preocupar não, porque ela está acostumada a morar sozinha. Não vai ser um desafio para ela. She is used to living alone. Percebe então que nesses 3 exemplos que eu dei para você, a estrutura permaneceu a mesma? Ó. Ela está acostumada a fazer tal coisa, so she is used to driving. She is used to living. She is used to waking up. Então, você vai estar usando também essa ideia de ela está acostumada a fazer tal coisa. O último bloco de possibilidade que eu quero que você saia dessa aula de hoje com clareza para você poder praticar é quando a gente vai perguntar, e aí só para fazer um confere aqui, produção, quando a gente vai fazer a pergunta, né, usando essa ideia de ela está na pergunta, então a gente vai tender o quê? Tender a inverter. Então, ao invés de ficar she is, fica is she. Mas eu posso botar o acessório perguntando assim, vem cá, o que ela está... Não. O que ela está fazendo, o que ela está bebendo, o que ela está estudando agora, percebe? Então eu vou falar o quê? Vou usar a base do is she e vou botar o acessório what, que a gente já falou dele várias vezes aqui nessa série, né? Nos outros vídeos dessa série. Então fica what is she? Já vou te dar uma dica aqui de efeito cotonete, porque ao invés deles falarem what is she, é muito comum eles contraírem esse what com is e fica what's. Por isso que pergunta what's your name? Hey, what's your name? Lembra dessa pergunta que é what is your name? Então, what's? O que ela está fazendo agora, neste exato momento? What's she doing now? Então, o que ela está fazendo? Então, doing, bota esse ing. What's she doing now? Ou eu posso perguntar, o que ela está falando? Sobre o que ela está falando? What is she talking about? What's she talking about? Pronúncia não é talking, não é talking. Ignora esse som do L, tudo bem? Agora, você vai fazer o quê? Você assistiu esse vídeo com o quê? Papel e caneta do lado. Agora é hora de você anotar tudo isso. Não adianta só você assistir e ficar repetindo comigo aqui em voz alta. Você tem agora que anotar e fazer a sua prática em voz alta. Pratique bastante essas técnicas de efeito cotonete que eu compartilhei com você, esses padrões de sons, porque isso vai trazer muita agilidade para sua fala, além de limpar bastante o seu listening, principalmente isso, tá? Quando a gente fala de efeito cotonete, até dentro do método DQD, eu sempre falo para os meus alunos que o principal aqui de você entender é que o efeito cotonete ele te ajuda demais no listening. E depois, com o tempo, de tanto você praticar, o seu cérebro ele já se encarrega de falar assim, olha, é muito mais fácil falar she's in her office, do que falar she is in her office, sabe? Fazendo essas separações, porque aqui não é uma questão de velocidade, né? E sim de conexão, connection, esse é o segredo. Eu quero agora que você compartilhe comigo aqui embaixo se você conseguiu compreender essa base que a gente explorou hoje de she is e as várias possibilidades que a gente pode aplicar dentro disso. Então a gente falou de vários contextos úteis para o seu dia a dia, a gente não ficou só na ideia do she is, então a gente botou vários acessórios. Estou ansiosa para poder ler como que está sendo a sua experiência e para saber o que você mais, qual foi a sacada que mais fez sentido para você, que você mais aproveitou na aula de hoje. Se você não é inscrito ainda aqui no Gabi Modesto Teacher, se inscreva no canal para você poder não perder nenhum conteúdo novo. A gente tem vídeo novo aqui toda quarta-feira. E se você não me segue lá no Instagram, @GabiModestoTeacher, me segue por lá também, porque eu estou lá, ó, every single day, todo santo dia, compartilhando mais e mais dicas de inglês para você poder conseguir falar inglês naturalmente e ouvir o inglês com clareza.